Você pode estar do lado da resposta e ainda assim não enxergá-la. Pode estar ouvindo a verdade e ainda assim não compreendê-la. Pode estar perto de tudo o que precisa e ainda assim se sentir completamente perdido. Isso não é fraqueza, não é falta de esforço, não é falta de vontade. É a ausência de algo que nenhum esforço humano consegue substituir. João capítulo 14, a última ceia. Jesus está reunido com os 12 homens que passaram 3 anos ao seu lado. 3 anos. Viram cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. 3 anos ao lado do Filho de Deus. E nessa noite Jesus olha para eles e diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Palavras eternas. E então ele completa: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. E Tomé responde, Tomé, que estava ali há 3 anos, olha para Jesus e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Isso é impressionante, não por falta de inteligência, não por falta de dedicação, mas porque havia algo que eles ainda não tinham, o Espírito Santo. Aqui está uma das verdades mais desconfortáveis da vida espiritual. Estar perto de Jesus não significa conhecer Jesus. Os discípulos estavam com ele fisicamente, mas espiritualmente ainda estavam distantes, o caminho estava diante deles. A resposta estava falando com eles e eles não conseguiam enxergar. Era como caminhar num quarto escuro, sabendo que a porta existe, mas sem conseguir encontrá-la. E isso não ficou no passado. Hoje tem gente dentro das igrejas que conhece a rotina, conhece os líderes, conhece as músicas, conhece a estrutura, mas não conhece Jesus, sabe falar de Deus, mas não tem comunhão com Deus. Tem informação, mas não tem revelação. E a diferença entre esses dois mundos tem um nome. Jesus então diz algo que vai mudar para sempre a forma como você entende a fé. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repara o que ele disse. Não disse eu mostro o caminho, não disse eu indico o caminho, não disse eu conheço o caminho, eu sou o caminho. Isso muda tudo, porque muita gente ainda acredita que chegar a Deus é uma questão de esforço. Se eu for bom o suficiente, se eu fizer mais boas obras, se eu melhorar como pessoa. Mas isso é um engano espiritual. Existe uma natureza dentro de nós, uma natureza pecaminosa que nos afasta de Deus independentemente do nosso esforço. Ninguém chega até Deus por mérito próprio. O único caminho é Jesus, e é o Espírito Santo quem nos conduz, nos sustenta e nos mantém nesse caminho. Mas a noite ainda não tinha acabado. Logo depois, Filipe faz uma pergunta que, quando você ouve, precisa parar e pensar. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Filipe estava pedindo para ver o Pai, enquanto estava olhando nos olhos do Filho. E Jesus responde com uma frase que carrega o peso de 3 anos. Estou há tanto tempo convosco, e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Pensa no que acabou de acontecer. Uma pessoa pode estar exposta à verdade, completamente exposta, e ainda assim não compreendê-la. Não por falta de informação, por falta de iluminação, não por falta de ouvir, por falta de entendimento. E é aqui que entra o Espírito Santo. Jesus deixa isso claro naquela mesma noite. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. João 14, 26. O Espírito Santo não apenas consola, ele ensina, ele revela, ele abre os olhos espirituais. Foi exatamente isso que aconteceu depois. Mas quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, tudo mudou, de uma vez. Eles passaram a entender o que antes era confuso. Passaram a enxergar o que antes era escuridão. Passaram a viver o que antes apenas ouviam. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, pregou com tanta autoridade que 3.000 pessoas se converteram em um único dia. O mesmo grupo que estava escondido com medo saiu pelas ruas proclamando o nome de Jesus sem temer mais nada. Isso é o que o Espírito Santo faz. Eu falo isso olhando para minha própria vida. Se não fosse o Espírito Santo me sustentando, eu não estaria aqui hoje. Não foi a minha força, não foi o meu mérito, não foi a minha capacidade, foi o Espírito Santo. Foi ele que me sustentou nos momentos em que eu não tinha mais nada para dar. Foi ele que me corrigiu quando eu errei. E eu errei. Foi ele que me deu forças quando tudo dentro de mim queria desistir. Sem ele eu estaria perdido. E eu sei que tem alguém assistindo que entende exatamente o que eu estou dizendo, porque você também já sentiu isso. Aquele momento em que a lógica não tem mais resposta, em que o esforço não aguenta mais, em que a fé parece um fio, e mesmo assim você não caiu. Não foi você que se segurou, foi ele. Então deixa eu te dizer algo com toda a clareza que eu tenho.
Sem o Espírito Santo, não há direção. Sem o Espírito Santo, não há permanência. Sem o Espírito Santo, não há vida espiritual verdadeira. Você pode ter sucesso, você pode ter conhecimento, você pode ter religião, mas sem o Espírito Santo, a vida espiritual se torna vazia, confusa, sem norte. A pessoa até vive, mas vive perdida. E por isso, mais do que qualquer coisa nesta vida, a maior busca de um ser humano não deveria ser por estabilidade financeira, não deveria ser por reconhecimento, não deveria ser por conforto, deveria ser pelo Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa deixa de andar às cegas e passa a caminhar com direção, com propósito, com um destino que não acaba. Tomé perguntou: como podemos saber o caminho? E a resposta estava bem na frente dele. Talvez a resposta também esteja bem na sua frente. E você ainda não esteja enxergando. Não porque você não quer, mas porque há algo que você ainda precisa buscar. O Espírito Santo não é um detalhe da fé. Ele é o que torna a fé real.